Luiz Sérgio Vieira. Ele é o CEO da Ernst Young Brasil, tem mais de 24 anos de experiência na Ernst Young. Antes de assumir o cargo de presidente, ele foi também vice-presidente da área de mercados na América do Sul, acumulou uma larga experiência, inclusive no período de 30 meses no Latin American Business Center, da Ernst Young também. Atualmente, o Luiz ele é também membro do comitê executivo da Ernst Young para toda a América do Sul. Ele é graduado em Direito e Contabilidade, participando já de diversos cursos globais da EU, tais como o Advanced Business Strategy Program. Ele é palestrante frequente em conferências e seminários nacionais e internacionais, é coautor de diversas publicações e livros relacionados a direito tributário. Para você ter uma ideia, a Ernst Young ela é a mais completa firma de auditoria, impostos, transações corporativas e consultoria, tendo mais de 4.900 profissionais e atendendo a mais de 3.400 clientes de diferentes portes. Com a palavra, o Luiz Sérgio Vieira. Ok. Bom, eu vou já me permitir quebrar aqui o protocolo, porque falar de inovação sentado não é a melhor forma. Então, eu vou aqui para frente. Eu quero inicialmente saudar a mesa, o Cabreira, o Ricardo, o Jorge, agradecer ao convite, dar um bom dia a todos. O tópico que eu vou falar é sobre inovação na indústria de serviço. E o que eu vou trazer para vocês, nós temos o serviço de inovação como core business nosso. Então, nós assessoramos os nossos clientes a fazer inovação. Mas, na realidade, o que eu quero trazer é o nosso case. É o case de inovação que a UI está fazendo, é uma jornada. Nós montamos o nosso centro de inovação agora em dezembro, e eu vou compartilhar um pouco com vocês essa transformação que nós estamos fazendo na UI, né, e como esse tema da inovação ele acontece um pouco na indústria de serviço. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Para lá? Quer que eu vá passando para você? Não, eu vou pedir... Então, Marli, senta aqui, já vai passando aqui, que você conhece os slides. Bom, então, só para dar um pouco aqui de contexto, quando eu assumi a nossa área de mercados, a vice-presidência de mercados, isso foi há 2 anos, como vocês se lembram, o Brasil vinha aí num boom econômico muito grande. A gente vinha crescendo 25% ao ano, então dobrando de tamanho em 4 anos. Naquele momento, esse crescimento ele vinha muito em função também de contratação de pessoas, né? Então, havia uma demanda no mercado, a gente foi criando novos serviços, obviamente, e trazendo pessoas para dentro do nosso negócio. E aí veio a crise econômica aqui no Brasil, que a gente conhece. Começou a haver alguma transformação, por exemplo, na área de impostos, nós damos consultoria tributária. O Brasil entrou numa jornada de transformação digital. Hoje você tem um tax compliance, que a gente chama, que é totalmente digital, ok? E essas transformações, para mim, naquele momento ficou muito claro que, para a gente continuar sendo relevante, nós precisaríamos inovar de uma forma diferente. No nosso negócio, nós sempre inovamos. Tá? Nós somos uma empresa multidisciplinar, uma empresa global, a gente acaba sendo muito demandado pelos nossos clientes a trazer coisas novas, insightful. Então, a inovação ela acontece de forma até natural, mas eu diria de forma inspiracional, fortuita e não sistematizada. E foi essa a discussão que a gente teve naquele momento. A gente viu a economia diminuindo, né, alguns serviços, por exemplo, a nossa área que lidava com transações, M&A, né, compras, IPOs, né, oferta pública de ações, naquele momento pararam essas transações no país. Então, como se adaptar àquele novo modelo? Né?
E o Einstein tem aquela frase, né, que é atribuída a ele, que ele disse que é uma demência você esperar um resultado diferente se você sempre faz as mesmas coisas. E eu gosto de brincar dizendo que isso é verdade no mundo da ciência física, mas não no mundo dos negócios. Na verdade, se você fizer a mesma coisa, você não garante o mesmo resultado. Se você repetir a tua fórmula do passado, você não garante o mesmo resultado, porque o mundo mudou, porque o mundo está em constante evolução. A gente vai estar ouvindo daqui a pouco o Ricardo falar da questão cognitiva, de inteligência artificial, e a velocidade que isso está acontecendo é algo sem precedentes. Então, se você tentar repetir as fórmulas do passado, você tende a se desatualizar. Bom, o que é que... E aí, falando um pouco de inovação. Primeira coisa, inovação, é muito importante você ter uma visão estratégica. Aonde você quer chegar? Não é inovar por inovar. Ok? No nosso caso, nós temos uma visão que ela é o nosso planejamento estratégico. Ele foi divulgado, né, há uns 2 anos. Essa visão 2020, ela dá um norte de onde nós queremos chegar em 2020, em termos de tamanho, tipo, quantidade, uma ideia de quantidade de pessoas, aonde a gente quer fazer os investimentos. E, nesse caso, a visão nos deu um norte que, em 2020, pelo menos 15% do nosso faturamento de 50 bilhões de dólares que a gente quer atingir, deve vir de novos serviços. Então, essa visão, ela passou a ser um chamado para a inovação. Como é que eu crio um pipeline de novos serviços que vai me garantir 15% de receita numa indústria e numa empresa que é, como a gente vai falar, centenária, né? Que a gente colocou lá, que é uma empresa centenária, a UI, né? Que começou com um negócio de auditoria, que ainda é um negócio muito forte nosso, mas nós temos outras 3 linhas de serviço, que é a consultoria propriamente dito, que aí eu vou desde a área estratégica até uma área de performance service, passando por inovação, supply chain, advanced analytics, enfim, um leque de governança, riscos, fraude e investigação. Tem uma área de consultoria tributária e tem a área de transações, que aí tem toda a parte de M&A, do diligence. Então, é um leque muito amplo, né? E que está em constante evolução. Então, primeiro, a visão. Segundo, o contexto. O primeiro contexto é a revolução digital. E aí os números divergem, né? Se vocês olharem, alguns vão dizer que 50% dos empregos que tem hoje, em 20 anos, vão deixar de existir. Esse dado da World Economic Forum fala em 5 milhões de empregos já em 2020 que vão ser substituídos por robô. E aqui robô não é só aquele robô que a gente pensa, o robô da indústria ou aquele robozinho né, é também a parte de robótica, RPA, algoritmo, substituir procedimentos, a própria inteligência artificial, né, é substituir procedimentos por inteligência artificial. E essa é uma realidade, é um contexto. No nosso negócio de auditoria, saiu uma lista, esse é um dos negócios que vai ser mais impactado, né? A forma como você faz auditoria hoje vai ser totalmente diferente da forma como eu faço auditoria daqui a 15, 20 anos. Eu ainda tenho em auditoria muito teste de amostragem nas empresas. A tendência é usar Big Data e Advanced Analytics para varrer todas as operações da empresa. Eu não consigo fazer isso hoje com pessoas. O blockchain, quem ouviu falar de blockchain, a gente já está analisando e estudando como incorporar esses tipos de tecnologia no nosso negócio. A gente tem parceria com a IBM, a gente tem discutido a questão de uso de Watson, o RPA. Então, é isso que a gente tem visto também na nossa indústria. Então, um contexto de que o mundo está em revolução. No contexto Brasil, já foi dito aqui, eu não vou me estender,
o Brasil não é competitivo. Né? Nós, infelizmente, temos décadas e décadas de falta de investimento, de um ecossistema que não está coordenado, e já se foi dito aqui, né? Uma economia fechada. Ainda hoje, se você pegar a importação, uma exportação representa 20% do nosso PIB. Hoje, para você importar serviço, você paga 50% de tributos, são 6 tributos. Né? Então, tudo isso acaba gerando uma falta de competitividade. Bom, esse era o contexto, essa é a visão. Então, como nós lançamos esse projeto? E aí eu falei, não fazer inovação por inovação. Nós, com a Visão 2020, ficou muito claro que nós somos uma empresa de propósito. E o propósito faz toda a diferença. Em geral, as empresas sabem o que elas fazem e como elas fazem, mas elas não sabem o porquê elas fazem. Eu vou exemplificar. Se eu faço um serviço de auditoria, e se eu perguntar para alguém o que é que você faz, ele vai dizer, eu faço auditoria. Se eu perguntar como ele faz, ele vai dizer, eu vou revisar, em base de amostragem, as contas, as transações, vou fazer teste do ambiente de segurança da empresa, vou revisar o caixa e banco, vou fazer uma circularização, ou seja, ele vai explicar a metodologia. A questão é por que eu faço auditoria, por exemplo. O porquê eu faço é para gerar credibilidade no mercado. Transparência, fortalecer o mercado de capital, incentivar o investimento, incentivar a produção de novos produtos e novos serviços. Na hora que a empresa começa a pensar o porquê para o quê, muda a forma de você lidar com o teu cliente e muda a forma de você pensar sobre valores, ética e cultura. Porque, no nosso caso, é Building a Better Working World. O nosso propósito é ajudar a construir um mundo de negócios melhor. Se eu tenho esse propósito, é claro que não cabe qualquer procedimento antiético. Vai-se entender que não existe atalhos para você atingir aquele propósito. Nós temos algumas pesquisas na área de fraude e investigação que diz que um número enorme ainda de executivos acha que é justificável você cometer algum ato de corrupção para atender os objetivos da empresa, que é lucratividade. Mas esse não é o propósito da empresa. O lucro, ele é uma consequência daquilo que a gente faz. Então, voltando agora para a inovação para a gente, ela tem que nos ajudar a atingir o nosso propósito. Se a inovação não me ajuda a construir esse mundo de negócio melhor, que nós nos vemos como partícipes, eu estou inovando por inovar. Se eu não consigo, através da inovação, gerar um valor para o meu cliente, e com isso ele consegue ser mais forte no mercado e gerar empregos, eu estou inovando por inovar. Bom, com base nisso, a gente sentiu que era necessário enraizar o DNA da inovação, não ser mais inspiracional, fortuita, precisávamos sistematizar. Trouxemos os nossos especialistas. No caso, e aqui é muito importante, a função do líder, eu vou falar ali na frente, mas o meu background não é de inovação. Eu não sou especialista de inovação. Então, eu tinha a visão, chamei os nossos especialistas, fizemos workshops na empresa, trabalhamos a parte de change management, porque você tem que enraizar isso, e trabalhar cultura. Essa é uma foto das nossas pessoas já no nosso lab. Tá bom. Então, a gente quer partir de inovação como coincidência para inovação como competência. Ok? Uma outra coisa é sistematização.
ela deixa de ser pontual e não estruturada para ser contínua e sistematizada. O que é que isso significa? Eu tenho, na UI, nós temos a nossa universidade corporativa, ela já ganhou vários prêmios da melhor universidade corporativa do mundo, inclusive. E nós temos MBA Company, para os nossos profissionais. E o trabalho, ele é aplicado ao nosso negócio. Talvez 10% daquele trabalho eu acabava utilizando. Não porque os trabalhos não eram bons, mas é porque eu não tinha a sistematização, um pipeline de acompanhamento, de execução, de inovação. A gente pensa em inovação, aquela modelo de Google, aquela coisa da sala cheia de gráficos, que é uma coisa só inspiracional. Essa é uma parte, existem várias metodologias da inovação. A inovação ela exige disciplina e execução. Você tirar algo do papel, prototipar e fazer aquilo acontecer, exige sistematização. E quando nós criamos o nosso laboratório, nosso centro de inovação, e olha, nós criamos no meio da crise. O que é que você faz geralmente em crise? Reduz custos. A gente entendeu que deveríamos criar novas alavancas de conhecimento. O caminho para você não virar irrelevante é inovar. Então, nós resolvemos investir no centro de inovação. Trouxe um profissional para ser o diretor do nosso centro de inovação da Embraer. Não necessariamente de uma empresa de prestação de serviço, mas um profissional que tinha isso no seu DNA, inovar. E o nosso centro de inovação é composto de 3 pessoas. Existe um comitê com representantes de todas as áreas, porque essa inovação ela tem que estar alinhada com o planejamento estratégico. Mas por que eu quero um centro de inovação pequeno? Porque o objetivo do centro de inovação não é inovar. Toda a minha empresa, eu tenho 5.000 colaboradores no Brasil, 175.000 pessoas no mundo. Esse grupo de pessoas é que tem que inovar. O centro de inovação ele é um catalisador. Ele vai usar as técnicas para ajudar a tirar o melhor das nossas pessoas. Então, eles têm que sistematizar e criar a abrangência. Uma das primeiras coisas que nós fizemos agora, na verdade, eu assumi em 1º de julho a presidência da UI. O meu primeiro compromisso, eu estava numa escola de inovação, com 50 profissionais da UI, que a gente chama de Beyonders, eu vou explicar por que o nome do nosso centro de inovação. Foram profissionais eleitos pelos seus pares como inovadores. Nós fizemos uma pesquisa, um barômetro, e os profissionais indicaram. E eu fui falar sobre inovação, trouxemos um cliente, que era o Banco do Brasil, onde nós ajudamos eles a fazer o Pense BB, essa etapa do projeto deles de inovação. E o mais, eu acho, bonito e significante disso tudo, é que nesse grupo de 50 profissionais, eu tinha sócio, a trainee da empresa, assistente. Quer dizer, não tem hierarquia. Foram reconhecidos pelos pares como inovadores. Mulheres, homens, brancos, pretos. Ok? PCDs, a gente tem um trabalho muito grande com PCDs, portadores de deficiência, reconhecidos como inovadores. Pessoal, a inovação ela floresce onde há diversidade e inclusão. Se todo mundo pensa igual, não é um campo fértil para a inovação. A inovação você tem que quebrar paradigmas. E aí é outra beleza da inovação. A inovação engaja, ela energiza as pessoas. As pessoas começam a sentir que são importantes e podem fazer a diferença. Eu recebi agora, hoje de manhã, um e-mail de uma pessoa que acabou de entrar na empresa e trabalhou numa outra concorrente nossa e disse: Luiz, eu queria ter uma reunião com você para falar de uma ideia que eu tenho em relação à empresa. E eu já estou conseguindo
um horário para conversar com essa pessoa. É um gerente que acha que pode fazer a diferença, e pode fazer a diferença, e eu estou abrindo a agenda para conversar com ele. Então, a inovação floresce quando você quebra essa hierarquia, você abre portas e floresce e permite esse diálogo. Agora, não adianta fazer sem estrutura, pessoal. Esse é o grande ponto. Você precisa fazer de forma sistematizada. Então, nós criamos o nosso Beyond Labs UI. Por que Beyond? Beyond porque é o infinito, é o além. Liderança, nós queremos ser líderes, não seguidores. O que é que vocês querem ser? Vocês querem ter um negócio para seguir os outros, ou vocês querem ser disruptivos e líderes de mercado? Nós queremos ser líderes. Nós queremos avançar a fronteira, só volta um pouquinho, e ter essa prontidão. Por que lab? Experimentação. Não é só algo teórico, ok? Confiança, prontidão. A gente prototipa, a gente rapidamente coloca aquilo no método Agile para funcionar. Se não funciona, vamos para outra coisa, mas menos blá, blá, blá e mais execução. Por que UI? Porque nós somos uma empresa de pessoas, o nosso maior ativo. Não são as máquinas. As máquinas vão trabalhar para as pessoas. As pessoas vão ter que continuar tendo a capacidade de saber fazer as principais perguntas. E aí programar as máquinas, ok? Empatia, impacto. Esse é o nosso manifesto. Nós criamos um manifesto no nosso laboratório. E ali é a frase: If you do not disrupt UI, someone else will. Se nós não nos destruirmos, alguém vai fazer isso para a gente. Então, que seja a gente. Ok? Isso aqui é o nosso conceito do nosso lab. Inovação radical, aquilo que é disruptivo. Nós já começamos com um piloto. Temos 3 business opportunities já que criamos totalmente novas, através de metodologia, onde a gente usou, inclusive, lentes de ortodoxia. E perguntas como, se amanhã o Google ou o Uber resolver fazer um serviço de impostos, como é que eu concorro com eles? Porque nós estamos numa sociedade da desintermediação. Então, parece loucura, a indústria de automotiva, hoje um dos maiores concorrentes é exatamente Google. Carro autômato, né? Então, é isso que a gente está vendo. Acabar as fronteiras de indústria. Inovação incremental, aquilo que a gente faz, mas fazer de forma diferente. E aí nós criamos uma plataforma online colaborativa. Eu estou já com o primeiro case de inovação incremental, onde já está aberta para os meus 5.000 colaboradores. E outra coisa, acabamos esse mito de achar, nós somos uma empresa global, que inovação acontece lá fora e depois eu transfiro a tecnologia para cá. Eu não tenho essa transferência de tecnologia. A tecnologia, o conhecimento, ele é adquirido, ele é vivido, ele é entendido. O meu cliente está aqui também. Então, eu me conecto com lá. Eu entendo o que está sendo feito, eu trago tendências, mas eu crio também aqui dentro. Inovação precisa ser ágil. Eu acho que nós estamos no mundo que ninguém sabe o que é que vai acontecer com tudo que está discutindo, cloud computing, inteligência artificial, big data, analytics, enfim. Mas o que é importante para as organizações? Ter agilidade, flexibilidade e é transformacional. O tempo aqui já está acabando. Mudar não é uma escolha, ok? Nós decidimos ser protagonista e não estar na audiência. Ok? E, nessa jornada, pessoal, quanto melhor a pergunta, né, o propósito, é a resposta, e a pergunta é, o seu negócio está compatível com o mundo digital? E aí a gente pode fazer várias outras, mas tudo começa pela pergunta correta. E, para terminar, qual é a função do líder?
De novo, eu comecei dizendo, eu não sou especialista em inovação. Então, se tiver alguma pergunta sobre metodologia de inovação, eu não vou conseguir responder. Eu, como CEO da minha empresa, a minha função é inspirar a organização, é incentivar as pessoas, elas acreditarem na visão, eliminar barreiras, ok? Articular o senso de propósito, as pessoas entenderem. Não adianta chegar para mim, eu tenho uma ideia para inovar. Inovar para quê? O que é que você vai fazer com essa inovação? Hã? Qual é o objetivo, qual é o propósito maior que eu vou atingir com essa inovação? E trabalhar a cultura da organização. O líder ele tem uma função importantíssima. Ele tem que ser um visionário, ele tem que ter uma coragem, porque nós precisamos fazer o trade-off entre o curto e o longo prazo, entre a sustentabilidade da empresa. E com isso, eu termino aqui, deixando aqui o chamado a todos, que inovação ela é muito mais do que inspiração. Tá? Ela exige aí muito suor, lágrima, teamwork, estrutura, conhecimento, né? Sistematização. Mas é uma jornada que não é só criar produtos, ela engaja toda uma organização. E ela nos permite deixar, ou nos permite não virar irrelevante e nem deixar de existir. Vocês sabem o que aconteceu com a Kodak em 1998, que era 80% do market share, 3 anos depois estava quebrada. Numa solução que já tinha sido inventada antes. E temos vários outros casos. Tá? Então, o maior receio que eu tenho é quando eu vejo algum líder dizer que tem certezas de tudo. Eu não tenho certezas. Nós estamos no mundo da incerteza. É por isso que nós precisamos continuar trabalhando na inovação, ser ágil e ser realmente relevante no mercado. E com propósito. A gente acredita muito no propósito. Pessoal, obrigado. Desculpa, eu esgotei aí um pouco o tempo, aí no final, mas muito obrigado. Depois eu estou disponível aí para as perguntas, ok?